Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Desculpa meus trajes, acabei de chegar da corrida, senão não ia dar tempo de fazer a live, eu ia atrasar, viu? Boa noite. Então, por isso que eu estou de camiseta, todo suado. Mas, enfim, o que vale é o conteúdo, não é não, gente? E aí, eu não quis atrasar a live. E aí eu resolvi tomar banho depois e trocar essa roupa toda suada depois, tá? O exercício ele é importante, até a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Mas o foco principal, a gente vai para a terceira live aí sobre menopausa, hormônios, isso vale também para homens, tá? O que eu vou falar aqui hoje, tá? Mas a gente vai ter lives específicas para homem, deixa eu ver qual é as lives. Lá na 7ª e 8ª live vão ser 2 lives para o público masculino, para nós homens, tá? Então na semana que vem a gente faz já outra relacionada à parte hormonal feminina e no final a gente fecha com a parte hormonal masculina. Então se vocês têm aí uma amiga, um amigo, algum casal que está com problema sexual, problema de libido, chama ele para essa live, tá? Manda aí, tem um aviãozinho aí do lado direito da sua tela, bem baixo, e encaminha essa live lá para eles agora, que eu vou falar umas coisas bem interessantes e no final da live eu vou falar algumas substâncias naturais que ajudam a melhorar a sua testosterona de forma natural, o seu ânimo e a sua vontade sexual. Então, no final da live, eu vou estar falando isso para vocês. Alguns suplementos que ajudam a melhorar a nossa testosterona de forma natural. Tá bom, gente? E a libido ainda é um certo tabu. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Dr. Cristiano Giuliani, né? Eu sou ginecologista integrativo e atendo casais há 5 anos em reposição hormonal, emagrecimento, longevidade, prevenção de doenças, tá? E estou formado há mais de 25 anos, tá? Então eu tenho muitos anos de experiência, tá bom? E hoje o meu foco é atender casais mesmo, tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Até porque eu mesmo me trato, então fica muito fácil entender tudo que faz bem aí para mim, né? Como homem, também vai fazer para alguns homens. Vamos lá? E a libido ainda é um tabu por grande parte das pessoas. Muitas vezes tem medo de conversar com o parceiro, com a parceira, vergonha, não tem para quem se abrir, acha que é dessa forma mesmo, que a libido ela diminui com o tempo, acha que não precisa de nenhuma reposição, de nenhum cuidado, vergonha de falar que a libido ela diminuiu conforme passou a idade, e às vezes a pessoa ela se fecha, tá? E piora ainda mais a situação, tá? E aí no meu consultório, quase em torno de mais de 70% das pessoas tem algum problema de libido. Então saibam vocês aí que estão me escutando que não é apenas você que está com a libido baixo. Grande parte da população anda com a libido mais baixa do que deveria. Entendido? E aí a gente vai entender por que essa libido ela está tão baixa no decorrer dos anos. Por que isso mudou? Ou antes, lá na época dos nossos avós, né? Já existia isso, porém as pessoas não falavam. Imagina há 40 anos atrás, 50 anos, se agora já não se fala muito, tem uma certa vergonha, um certo medo. Imagina lá atrás, tá? Em que a criação era diferente, em que muitas vezes as pessoas não podiam se expressar, e aí esse desejo era totalmente reprimido,
crucificado, não podia ter libido e nem reclamar se não tinha, se estava com algum problema, tá? E aí aqui eu trouxe alguns mitos para a gente já esclarecer, tá? Primeiro mito, eu escrevi aqui, mito 1, é só psicológico. Quantos de vocês já escutaram falar que quando você foi ao médico e o médico falou assim, não, isso é da cabeça, isso é o psicológico, você está ansiosa e deprimida, ou o homem também. Isso é problema porque você não está bem financeiramente, então você está com problema emocional, financeiro, e aí você não tem a libido. Quantas vezes vocês escutaram falar que era por causa de problema psicológico? Tanto as mulheres como os homens têm momentos difíceis na vida que pode ter épocas que tem mais libido e épocas que tem menos libido. Porém, não é para você viver uma vida sem libido ou dizer que ele foi embora. Então, a libido baixa não é só psicológica. Tem muitos mais fatores que envolvem a perda da vontade, do desejo, do que simplesmente psicológico. Imagina, então eu vou receitar remédios para ansiedade para todo mundo, remédios antidepressivos, porque o seu problema é psicológico. Você precisa de terapia, todo mundo precisa então, e aí vamos tratar apenas com isso. Será mesmo que é simples assim? Não é simples tratar de libido, não é simples tratar de problemas sexuais. Tem muito mais do que se imagina ou que se pensa que é só psicológico. Então é um mito, não é só psicológico. Tem a ver com crenças, criação, parte hormonal, parte de vitaminas, problemas, experiências passadas, má experiências passadas. Tem a ver com a autoestima. Às vezes a pessoa não se sente bem e tem vergonha. Tem medo de ser machucada ou machucado. Foi abusado, foi abusada. Então, tem uma série de coisas que levam a um problema da libido. Então, não é só psicológico, é o mito número 1. Vamos lá para o 2. Esse é bom, esse é muito bom. Depois de certa idade, acabou mesmo. Vocês acham? Vocês acham que Deus ia fazer algo tão perfeito? Que o nosso corpo funciona tudo direitinho. E ele falou que eram para nós casarmos, que era para nós termos filhos, que na Bíblia também fala que era para nós fazer sexo com um parceiro, sem promiscuidade, que era para a gente aproveitar um ou outro, se unir em uma só carne, e aí era só para ter libido até os 35, 40 anos de idade? Vocês acham mesmo que a libido é para acabar com a idade? Isso aí é um mito muito feio. Então não admitam que falem que é porque você já está velho. Já pensou falar isso? Uma pessoa de 45 anos? Então eu também estou velho, eu vou fazer 49 agora. Então não é relacionado à idade. Muitas vezes, quando vai passando a idade, tanto nós homens quanto mulheres, a nossa testosterona ela vai diminuindo. Em algumas pessoas diminui muito rápido e outras de forma mais lenta. Mas também tem diminuição de estradiol, de progesterona, problemas hormonais, como o da tireoide. E aí isso afeta, claro, quando vem uma menopausa ou uma andropausa no homem. E aí a libido ela baixa. E se você não fizer o tratamento, você provavelmente vai evoluir com essa baixa de libido o resto da vida. Mas é um problema que tem solução. Aqui, ó, a Gilcé, estou precisando animar o meu libido. Muita gente, Gilcé, não é só você não. E quem quiser fazer pergunta, gente, no final da live eu vou dar aquelas substâncias que aumentam
a libido de forma natural, tá? E eu respondo algumas perguntas para vocês, tá bom? Combinado assim? Entender o segundo mito? Então não aceite que algum médico dizer que é da idade. Não é da idade coisa nenhuma. Vamos atrás da causa, do problema para resolver. Tem solução. Hoje, com a medicina tão avançada, toda hora tem tratamentos, toda hora eu tenho feito cursos, congressos, e toda vez que eu vou fazer um congresso, algum curso, tem algo novo. Isso é ótimo, porque desde que eu comecei a fazer reposição hormonal, passar para as pessoas, já melhorou umas 3 vezes, no mínimo. Quer dizer, muito mais, se eu contar desde que eu me formei, muito mais. Eu estou falando 3 vezes em 5 anos. Tá bom? Vamos para o terceiro mito. Tá aqui, cadê o terceiro mito? Aqui. Só testosterona resolve. Essa é boa também. Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou lá no Cristiano porque ele só passa hormônio. Realmente, eu passo muito hormônio, porque tem muitas pessoas que me procuram para fazer reposição hormonal. É a minha especialidade, é fazer terapia hormonal em casais, tanto mulheres como homens. Mas não é a única coisa que resolve, é mito. Muitas vezes tem pacientes que a gente faz a reposição hormonal e a libido ela não melhora. Como assim, Cristiano? Por que não melhora? Porque existem outras coisas envolvidas. Pode ser algo psicológico, crenças, outros hormônios alterados, problema de autoestima, problema de relacionamento, marido grosseiro, marido que não demonstra carinho, demonstra amor, mulher que só reclama, mulher que quando o marido mal pisa o pé na porta em casa, já está levando quase sapatada. Só chega em casa para receber reclamação. Então os dois têm culpa no cartório. Então muitas vezes quando eu dou um hormônio, uma testosterona, por exemplo, pode ser que não melhore a libido, tanto no homem como na mulher, porque depende de outras coisas aqui em nossa cabeça. Nós somos uma máquina muito perfeitinha e pode não ser a peça errada, a testosterona, a quebrada, pode ser outra coisa, tá? Eu vou responder as perguntas no final da live, tá bom, gente? Tá, Nilza? Você pergunta de novo lá no final. Então essa é a terceira, foi a terceira? Foi a terceira, o terceiro mito, tá? E um mito muito clássico, principalmente nas mulheres, é claro, tá? Mas também tem nos homens, que depois que eu fiz a laqueadura, liguei para não ter mais filho, a minha libido desapareceu. E os homens às vezes falam da vasectomia, que é o procedimento para não ter mais filho, e nós homens disse que começou a ter problemas sexuais, de impotência, não tem nada a ver. Tanto no homem como na mulher, essa ligadura por onde passa o espermatozoide no homem ou na mulher pelas trompas é apenas um tubo, não tem função hormonal nenhuma, tá? O que acontece muitas vezes é que a laqueadura ou a vasectomia, elas ocorrem mais ou menos na mesma época que começa a baixar os níveis de testosterona. E aí dá coincidência, achei a palavra, ó, gente. Então ocorre a coincidência, fez laqueadura, fez vasectomia, começou a ter problema sexual. Mas é que essa sua testosterona já vinha diminuindo há mais tempo. Ou até, sabe o que é muito comum? Quem fez laqueadura às vezes já teve filhos ou tem filhos pequenos. Então os filhos dão mais trabalho, não dormem direito, tem algum problema na escola, tem problemas de doença. E aí as pessoas vivem estressadas. E pessoas estressadas têm menor testosterona e também
é menos libido. Então esse é o quarto mito, tá bom? E aí eu vou explicar, vou fazer um apanhado. Por que cada vez mais os problemas estão com problemas sexuais? Primeira coisa, disparado, estresse crônico. Estresse. As pessoas vivem estressadas, vivem correndo, e esse estresse piora cortisol, derruba a testosterona, deixa a pessoa estafada e aí não tem vontade sexual. Então a primeira coisa é um estresse mal não controlado, tá? O estresse, gente, estresse, pessoa estressada não tem libido, entendido? Então já se analisa. Eu sou uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, meio deprimida, isso aí está afetando sua libido. Segunda coisa, sono, dormir pouco. Pessoas que dormem menos de 7, 6 horas ou até menos, e ainda se não dormir no horário certo, pessoas que dormem meia-noite, 1 hora da manhã, não tem libido também, vão ter dificuldade. Pode suportar algum tempo, mas depois começam a ter problema sexual. Pregabalina diminui demais a parte sexual. É um remédio, gente, que perguntaram aqui. Mas eu vou responder mais no final essas perguntas. Então, sono é a segunda coisa, tá? Problemas hormonais, terceira coisa, problemas menopausa, andropausa, relacionado à idade. Essa é a mais fácil de tratar, que eu acho, tá? Agora, bons hábitos de vida, como se alimentar bem, dormir melhor, fazer atividade física, musculação. Quem faz musculação, quem tem mais músculo, vai ter mais libido, porque o músculo ajuda na produção de testosterona, ajuda na produção de energia, entendido? Então a gente já falou sono, alimentação, exercício físico, tratar a parte hormonal, estresse crônico, tá? Obesidade. Obesidade baixa muito o libido de nós homens, tá? Principalmente. Porque a obesidade faz com que diminua bastante a testosterona de nós homens, tá? E aumenta muitas vezes a proporção de hormônio feminino em nós homens, que é o estradiol, tá? Então, homem com um barrigão, que está acima do percentual de gordura, tende a ter mais cansaço, desânimo e libido baixo, tá? Deixa eu ver. E aí a gente entra... Na última semana eu tive um caso bem relacionado a isso. Eu fiz reposição hormonal, melhorou tudo na pessoa, menos a libido. E aí ela falou, mas como? Eu fiz reposição de testosterona. Eu falei, esse foi o caminho mais fácil. Porém, o seu problema é outro. Ela tinha problema na família, de crença. O pai era agressivo, maltratava a mãe, não fisicamente, mas verbalmente, bebia. A mãe ficava falando que homem não prestava, que não era bom casar, enfim, palavras ruins sobre homens. Você imagina uma pessoa desde os 5 anos de idade até os seus, 18 anos, ficar escutando homem não presta, escutando o pai chegar agressivo em casa, bebendo. Essa pessoa vai gostar ou vai se distanciar de homem? Vai gostar ou vai distanciar do sexo? O cérebro, ele provoca um bloqueio mental e a pessoa não consegue ter relação sexual, não consegue se libertar. E isso faz com que crie um distúrbio sexual. Então você pode fazer hormônios, você pode fazer atividade física, dormir direito, tudo. Mas quando chega na hora, a pessoa não consegue ter relação sexual ou não tem prazer. Porque fica aquelas memórias na cabeça. Ele pode me machucar, ele pode sair de casa, o sexo não é bom, é sujo. Enfim, aí entram as crenças hereditárias, crenças da família, o que você viu dentro da sua casa. Ou até relacionado a namoros, a relações sexuais passadas que não foram prazerosas
ou até abusos sexuais, que é muito comum, estupros, tanto em homens como em mulheres, abuso sexual às vezes por parentes também, e aí existe uma gama de problema que a gente tem que pesquisar. E não é numa simples consulta que a gente consegue ver isso. Por isso que não é uma consulta de 15 minutos, de 30 minutos, não, a gente precisa de mais tempo e às vezes de mais uma ou duas consultas para entender. Nós, seres humanos, somos complexos e cada um tem uma história de vida, cada um tem um desejo, cada um tem uma química e responde a uma determinada dosagem de hormônios ou de medicações. Combinado, gente? Tá? E eu vou responder algumas perguntas e aí eu vou passar alguns remédios que ajudam, tá? A melhorar a libido de forma natural, tá bom? Tinha uma pergunta aqui bem boa. Boa noite, doutor. Tenho fibromialgia. Fibromialgia é algo que piora com a baixa hormonal, principalmente de testosterona. Tenho muitas pacientes, tá? A minha mãe mesmo tem fibromialgia, mas hoje ela não está mais sentindo dor, porque eu faço reposição hormonal nela com implantes hormonais e simplesmente ela desapareceu, as dores sumiram. Sinto dor na relação e a libido sumiu. 59 anos, muito ansioso também. Então aí tem que ver se está repondo hormônios, se faz exercício físico, se alimenta direito, se dorme bem. Primeira coisa, está na menopausa, faz reposição hormonal, faz algum tratamento para melhorar a lubrificação íntima, que geralmente sem estradiol fica seco, fica ressecado e aí dá dor. Então tudo isso. E muitas vezes só com a reposição de testosterona já melhora o estado de fibromialgia, tá? Para tratar a adenomiose, qual miligrama? Eu não vou falar dose de remédios aqui, tá, gente? Porque a dose é muito individual. Eu não tenho como passar prescrição por aqui. Mas testosterona e gestrinona, a gestrinona principalmente é ótimo para adenomiose. Boa noite, Victor. É possível reduzir a libido por motivos psicológicos? Com certeza, tá? Por isso que eu digo que a libido não é tão simples. Às vezes dorme bem, se alimenta bem, faz atividade física, tem uma testosterona boa, mas não tem libido. E aí é algum problema no trabalho, é algum problema com familiar, com parente, com filhos, de relacionamento, em que a cabeça ela não está querendo ter relação sexual. Ela quer resolver os problemas que estão em volta da vida, tá? Claro que nós devemos, os problemas eles sempre vão existir. Sempre. Resolver um, vai ter um próximo e um próximo, tá? Ou problema psicológico ligado à sua infância, que eu acabei de falar, tá? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais alguma pergunta, gente? Sobre a libido? Doutor, estou sofrendo muito com a menopausa. Essa reposição hormonal com estradiol 3 meses. Estou fazendo reposição com estradiol 3 meses de uso. Então, aí depende como está fazendo a reposição, tá? O ideal, a reposição hormonal, nós repomos geralmente com 3 tipos de hormônio, tá? Estradiol, progesterona e testosterona, que tem que ser avaliada, tá? Esses 3 hormônios, tá? E aí depende, você pode usar através de gel, que passa na pele, spray, adesivo e implantes hormonais e por último comprimidos, tá? Mas o que eu mais indico no meu consultório, primeira opção implante hormonal, porque realmente é a melhor via de reposição hormonal, sem sombra de dúvida, prático, funciona logo com 3 a 5 dias, tá? Segunda opção eu vou para o gel ou para o spray, tá? E terceira opção adesivos e quarta opção são os comprimidos, tá? Mais perguntas, mais pergunta.
Eu tenho apenas 46 anos, entrei na menopausa há 3 anos, menopausa precoce. Menopausa abaixo dos 45 anos é uma menopausa precoce que a gente chama, tá? E me sinto bem, só libido que diminuiu um pouco. Olha, conselho, eu acho que quem já me acompanha aqui já sabe isso, mas não quer dizer que eu não sinto calorão, não sinto nada. Não é que não sente nada, sente alguma coisa, às vezes não te perguntaram. Não precisa fazer reposição hormonal, você só não faz se não quiser. Porque o envelhecimento ele está acontecendo de forma acelerada sem os hormônios, tá? Principalmente quando entra numa menopausa precoce. Tá perdendo osso mais rápido, neurônio morrendo mais rápido, coração envelhecendo mais rápido. Então tá tendo esse envelhecimento. Então eu te sugiro procurar um médico, tá? Fazer seus exames hormonais e começar a reposição hormonal se você tiver indicação, tá? Se não tiver contraindicação e se você quiser, tá bom? Porque senão daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai ver o tanto que perdeu de tempo por não ter feito a reposição hormonal, que vai acontecer um envelhecimento muito acelerado. Então, aqui o Gercivaldo. Doutor, um período de 2 anos mais ou menos, a falta de líbido já aconteceu umas 3 vezes, 42 anos. Então, nós homens, nós temos que 42 anos é uma idade bastante jovem, tá? Tem que entender se você é muito sedentário, se fuma, se está acima do peso, se tem muitos se está estressado, ou se realmente você tem uma diminuição da testosterona. Eu tenho atendido, às vezes, homens de 35 anos já com a testo lá embaixo, tá? E já com problemas de libido, tá bom? O homem, muitas vezes, é mais fácil de a gente resolver o problema do que as mulheres, tá? Tenho 45 anos e com adenomiose. Posso usar estradiol e progesterona? Pode usar, mas eu gosto muito de quem tem adenomiose, tem que ver o tamanho do útero e quanto é que sangra, se ainda está sangrando, porque para usar esses hormônios você deve estar na menopausa, né? Porque não vai usar se não tiver na menopausa estradiol e progesterona, tá? Só se tiver em menopausa. E a adenomiose eu gosto muito de usar gestrinona ou um outro tipo de progesterona, mas aí tem que entender se está na menopausa, quanto sangra, que tamanho que é esse útero. Uso estradiol oral, sou cardíaca, médico só me passou esse. Marcela, eu te sugiro buscar um médico integrativo, alguém mais experiente, uma paciente cardíaca, eu passaria estradiol em gel, adesivo ou implante. Pensaria em usar um pouco de testosterona que melhora a função cardíaca, melhora a contração do coração, mas tem que fazer outros exames. Tem que usar também progesterona se não estiver utilizando. Então tem que avaliar. Gessivaldo, sua testosterona está baixa. O ideal para você é que tivesse pelo menos acima de 600 e deu 375, tá bastante baixo. Aí tem que ver se vale a pena estimular de forma normal. Aí tem que te analisar. Tenho 32 anos, meu exame de TGO deu... a gordura, eu não vou responder nada se não for nada de parte hormonal. Gordura no fígado, dieta, exercício, perder peso. Eu fiz reposição hormonal, mas eu engordei e parei por conta própria. Hoje estou no meu peso, faço musculação. Minhas pacientes que fazem reposição hormonal, elas não engordam, tá? Pelo contrário, diminui o percentual de gordura, melhora a quantidade de músculo. Tem que ver que tipo de reposição hormonal você fez, tá? A quantidade, porque o que acontece, geralmente mulheres que entram na menopausa, elas engordam no primeiro ano, depois estabiliza. E se não tratar o hormônio, pode ser que continue aumentando, não fizer o tratamento, tá? Então não concordo, tá? Eu faço consulta online sim, tá, gente? Quem quiser, manda no meu direct seu telefone que eu peço para alguém, para minha secretária entrar em contato.
Eu tenho muitos pacientes aí pelo país, eu prescrevo hormônio, se quiser usar implante, eu prescrevo implante. A gente acha algum médico na sua cidade que coloca o implante, tá? Dá para fazer tudo de forma online, tá? Ginecologista é o melhor médico para fazer reposição hormonal? Sim, porém nem todos têm o conhecimento hormonal. Tem muita gente que é contra, tá? Por falta de conhecimento. O ideal é sempre buscar algum médico mais experiente, que está sempre em congresso, se atualizando, um médico mais integrativo, tá bom, gente? Nirlan, testosterona 711, tá ótimo. Médico me passou o Deposteron, prolactina deu um pouco alta. Eu não passaria, tem que ver o porquê que ele passou. Testosterona 711 já está ótima. Se começar a usar a testosterona injetável, sua testosterona ela vai cair depois se parar de usar, entende? Então é uma testosterona muito boa, só se tiver sintoma de falta de testosterona, mas eu acredito que não. Não, esse tipo de consulta, gente, vocês não vão conseguir por convênio, tá? Dificilmente uma pessoa vai ficar 1h30 atendendo por convênio, tá? Realmente não dá, não tem como, tá? Geralmente convênios querem atender ali em 15 minutos, meia hora, não dá nem para saber o que o paciente tem. Deixa eu ver. Aqui outro, ó. Tenho mioma, adenomiose, meu útero tá 4 vezes maior. Uso Alurax e 4 anos para conter sangramento. Tem tratamentos bem melhores. Se tiver 4 vezes maior o seu útero, provavelmente já tem indicação até de cirurgia, tá? Porque é algo que o Alurax não vai resolver, só tá remendando. E remendo ele, uma hora ele não serve mais, tá bom, Geni? Então tem que procurar algum outro médico, pedir uma segunda opinião. Essa semana mesmo eu acompanhei uma paciente minha que a gente tirou um útero por ter adenomiose e mioma, tá? Eu tinha tentado um tratamento hormonal para ela, não deu certo. E aí a gente optou, ela tá em casa, tá ótima, de tirar o útero, tá? Eu não atendo em Barreiras. Tenho muita paciente de Barreiras. Toda semana eu atendo paciente de Barreiras. Faço muito tratamento hormonal, de menopausa. Mas eu não consigo sair daqui de Luiz Eduardo, gente. Deixa eu ver. Mas Barreiras é pertinho. Dá pra vir. Geralmente eu mando todos os exames que precisa fazer. Convênio não resolve? Realmente, às vezes, médico de convênio. Eu digo assim, se é para atender, atende direito. Deixa eu ver, eu sou de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, mas faço consulta online. Eu até pedi desculpa por eu estar com essa roupa, porque eu estava correndo e não quis atrasar a live, viu, gente? E aí eu cheguei, ainda tô suado, e aí eu resolvi não atrasar a live agora que eu vou tomar banho. Deixa eu ver o que... E quem não me segue, gente, segue lá no Instagram, no TikTok, que todo dia tem vídeo novo. Todo dia, e nos stories eu tô mandando coisas, dicas, tá? Então, eu sempre me atualizo muito, muito mesmo. Doutor, fiz esterectomia total em abril. Biópsia deu positivo para endométrio. Positivo para endométrio não invasiva para útero. Deu positivo para quê? Para câncer? Não entendi. Eu não entendi. Posso fazer isso? Eu não entendi. Explica melhor aí, Gil. Deu positivo para quê? Vou falar algumas coisas que ajudam de forma natural elevar a testosterona, tá? E melhorar a disposição, ânimo, tá bom? Vamos lá. Maca peruana. Esse aí é bem, todo mundo conhece, tá? Maca peruana. Melhora a libido? Melhora. Melhora tanto? Nem tanto, tá? Tem gente que não vai ajudar. Mas melhora muito a disposição, o ânimo, tá? Maca, mucuna. Mucuna é outra coisa muito boa, tá? Então,
às vezes associar maca, mucuna e tríbulos. Essas três coisas ajudam bastante, tá? De 300 a 800 miligramas de cada uma, tá? 1 a 2 vezes por dia. Então, maca, tríbulos e mucuna, tá? Outra coisa que ajuda muito, tá? Ai, meu Deus, esqueci. Coenzima Q10 com tocoferol, que é vitamina E, ajuda bastante. E também agora tem usado tadalafila, que usa muito para homem, mas para a mulher também está começando a utilizar em doses baixas, de 1 a 2 miligramas, tá? Então tem a maca, tríbulos, mucuna, coenzima Q10, tocoferol e tadalafila, de 1 a 2 miligramas. Isso ajuda bastante. Percentual de gordura de mulher, manter entre 20 e 25. Acima de 25 começa a aumentar a gordura, pode começar a diminuir libido. E homem entre 12 e 18, tá? Isso aí ajuda a melhorar a libido. Então faça uma bioimpedância, vê seu percentual de gordura. Dormir 7, 8 horas por noite, tá? Fazer exercício físico 4 a 5 vezes por semana, de preferência para musculação, tá? Musculação, tá bom? Isso aí ajuda muito. E homens, muitas vezes a gente pode usar um estimulante de testículo, tá? Eu já usei isso, que é o citrato de clomifeno. Aí a gente tem que avaliar a dose para cada homem, que ele pode utilizar e estimular de forma natural a produção de testosterona em nós homens, tá? Então tem uma formazinha bem boa que eu passo para homem, para ajudar nessa questão da libido, de ereção, desejo, tá? Positivo para câncer. Aí tem que ver que tipo de câncer. Se é de colo, se é de endométrio, se é de útero, tá? Mas geralmente quando tira o útero todo e tá livre, você pode fazer sim reposição hormonal, porque esses câncer de útero, de colo, não tem a ver com a parte hormonal, tá bom? Mas tirou o problema, tirou o útero, tirou tudo, tá liberado para fazer reposição hormonal. Doutor, quero só saber se é bom parar o Dienogest para ver se estou ou não na menopausa. Com certeza. Com certeza, Vera. Só tem que ver por que você está tomando. Obrigado, Luana, tá? Me acompanha aí no Instagram, que eu tenho sempre bastante conteúdo. Só tem que ver para que você usa esse Dienogest. Vai parar, mas tá usando por que ele, sabe? Aí o ideal é parar o Dienogest, espera 1 mês e aí você faz um teste chamado FSH. Se ele der acima de 20, pode ser que você esteja entrando na menopausa. Tá bom, Vera? Deixa eu ver, mais alguma pergunta? Ejaculação precoce é alguma coisa bem mais. Já tratei alguns homens com ejaculação precoce, tá? E tem que ver se a causa é psicológica, é de estresse crônico, é utilização de pornografia, masturbação, é algum problema de relacionamento, porque às vezes a parte da ejaculação precoce tem muito a ver com o psicológico de nós homens. Muito mesmo, tá? Mas tem tratamento, tem solução, tá? Tomo porque tive hemorragia por causa de endometrioma, será? Mas pode parar e fazer o exame, então. Obrigado, Luana. Já quero fazer uma consulta, estou perdida. Meu ginecologista fala que está tudo normal.
mas não estou, doutor. Isso é o que eu mais escuto, gente. E eu fico até chateado, até eu controlo, às vezes, os meus pensamentos e minha boca. Porque é um absurdo você chegar no médico e você fala que está cansada, que não está dormindo, que está sem libido, que está estressada, e aí fala assim, não, seus exames está tudo normal. Você só está estressada por causa dos filhos. Você só está estressado por causa do marido. É por causa do seu trabalho. É por causa da sua idade. Não é por causa do filho. Não é por causa da idade. Eles podem estar colaborando, mas você ou eu temos algum problema relacionado. Ou é uma vitamina D baixa, ou é uma ferritina, ou é irregularidade, desequilíbrio hormonal. É algo que não estão olhando, ou não querem tratar, ou não sabem tratar. Tá bom, gente? Então não aceitem vocês saírem do consultório dizendo que você está normal tendo sintomas. Ou que é da idade, ou que você precisa de um remédio de ansiedade ou de depressão, que é o que mais se sabe passar hoje em dia. Não, você está estressada e deprimida. Tome esse remédio de depressão. Tá bom? Que idade que você tem, Luana? Então tem que cuidar com isso, tá? Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. A gente tem que respeitar os sintomas da pessoa. A gente não pode sair dizendo que tudo é ansiedade, tudo é depressão, tudo é estresse, tá? Então, a gente tem que olhar a pessoa, o indivíduo, de uma forma única. E o tratamento é de forma também individualizada. Me entendido? Então, não aceitem normalizar que os seus exames estão todos normais e que você não tem nada e que a falta da libido é porque você já envelheceu e porque você está cansada por essas coisas todas que a gente falou aí, por esses mitos todos. Há 49 anos, tá nova, tá jovem, tem a minha idade. Não é para estar assim. Tem algo. E geralmente a mulher já aos 35 anos começa a ter a diminuição de testosterona. Já aos 35. E aí vai diminuindo aos pouquinhos. Isso aí vai minando as pessoas. Pode começar a ir aumentando o peso, pode começar dando um pouquinho mais de cansaço, a pele começa a ficar mais seca, mais flácida, a memória começa a ficar mais ruim, o sono vai piorando, a libido, a lubrificação vaginal, o homem vai perdendo um pouco da ereção. É aos pouquinhos. Entendido, gente? Muito além dos exames. Isso mesmo, Charlton. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Deixa eu lá tomar um banho. E eu espero que vocês estejam fazendo o básico, tá? Então não adianta também chegar no médico e falar assim, ó, doutor, eu tô sem libido. Mas a pessoa não dorme direito, dorme tarde, fica vendo televisão até tarde, come muito errado, sanduíche, pizza, chocolate, cheio de ultraprocessados, não faz atividade física, tá com percentual de gordura alto. Então você precisa fazer essas 3 coisas básicas: dormir melhor, se alimentar melhor e fazer atividade física. Tá bom? Amém? Como diz. Um abraço e vejo vocês semana que vem, tá bom? Na próxima quinta-feira, tá? Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.